mas não custa sobre... criamos um portal específico em celebração a esses 30 anos, né? Com a programação completa, com algum material. Criamos uma lojinha específica em celebração a esse evento, com as nossas publicações, os nossos livros, né? Livros patrocinados. Entrem, conheçam o portal, né? Conheçam a nossa biblioteca, nossa livraria, nossa lojinha online, né? Temos algumas publicações aí, inclusive publicações editadas e impressas pela União dos Eslovenos do Brasil, né? Sintam-se à vontade. Temos condições especiais para membros da União dos Eslovenos do Brasil, né? Frete gratuito, preços, né, também diferenciados. Esses preços que são preços, né, para usuários externos, né? Então, membros, temos condições especiais. Entre em contato que temos boas surpresas para todos aí, tá? Durante esse período das comemorações, quem estiver comprando algum livro na lojinha vai estar recebendo alguns brindes, né? Temos uma nova publicação do Martin, a cortesia do Martin. Estaremos incluindo, né, inclusive, uma apostila sobre a história da Eslovênia também. Então, quem estiver comprando livros vai estar ganhando um novo conjunto de livros junto com a aquisição. Então, mais uma motivação, mais uma oportunidade para estar adquirindo os nossos livros, nossas publicações. Teremos, nesse evento, um sorteio sobre, né, três participantes serão sorteados com livros da União da Eslovênia do Brasil. Na realidade, serão desses 3 livros aqui, que foram publicados e impressos pela União, né? Cada um dos sorteados poderá escolher entre uma dessas 3 obras, tá? E, em breve, estaremos divulgando o link, vocês possam estar se cadastrando. Quem tiver dificuldade em cadastrar para o sorteio, por favor, nos envie um e-mail indicando essa dificuldade para eventos@eslovenia.org.br, tá? Então, quem não conseguir se cadastrar no sorteio será incluído no próximo sorteio, tá? Então, por favor, mande esse e-mail, tá? Gostaríamos que todos participassem. Eu queria comentar bem rapidamente, a ideia é que a gente quer sortear o maior número possível de membros, né? Então, a ideia, em cada evento, 3 membros, 3 participantes seriam sorteados, né? Mas, então, quem já foi sorteado em um evento anterior, eu diria que ele não poderia ganhar mais de uma vez, tá? Então, se por algum motivo o mecanismo sortear alguém que já tenha sido sorteado no passado, será sorteado de novo para que, né, um novo membro, um novo participante possa participar desse sorteio, tá? Então, é uma das regras que a gente está colocando aqui, tá? Eu queria agradecer muito, o nosso portal foi bastante acessado, tá? Eu acho que mostra um pouquinho a efetividade do portal que nós lançamos. Temos usuários vindo do Brasil, grande surpresa, 8 usuários distintos vindo da Eslovênia, Argentina, Lituânia, Suécia, Estados Unidos. Foi bem interessante, mais de quase que 800 visualizações ao longo do portal, e em destaque aqui realmente as nossas publicações, entrada pela loja, né? Então, eu queria agradecer muito por participar, por visitar o nosso portal e por nos patrocinar aqui, nos ajudar a difundir a cultura e as tradições eslovenas. Tá? Muito obrigado a todos aí por essas ações. Tá? Finalmente, eu queria agradecer aí a diretoria da União, ao Ministério dos Eslovenos no Mundo, né, o governo da Eslovênia, por tornar esse evento possível. Eu queria agradecer a comissão organizadora pelo planejamento, né, e estruturação desses eventos que estão ocorrendo agora. Eu queria agradecer muitíssimo a Ana, que será a palestrante de hoje, e muito obrigado a todos aí pela participação, né, por estar aqui presentes, nos prestigiando e nos acompanhando aí nessa série de eventos nas celebrações dos 30 anos da Eslovênia. Antes de dar a voz ao Martin, eu queria agradecer muitíssimo a Ana, né, em função por proferir essas palavras, essas palestras de hoje, né?
E por que nós selecionamos a Ana? A Ana tem um currículo interessantíssimo, uma pessoa que fez direito pela USP, com uma vida definida, uma carreira profissional, e ela teve uma mudança muito forte na sua carreira. Entrem no portal, olhe um pouquinho os CVs dos participantes, mas no final ela acabou indo para a Eslovênia, residindo na Eslovênia, casou-se com um esloveno e se tornou uma empresária de sucesso na área de hotelaria, né? Então, sem dúvida, é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre turismo na Eslovênia. Eu acho que é uma pessoa maravilhosa para estar certamente falando sobre turismo e teremos muitas surpresas, acredito eu, nessas palestras, né? Muito obrigado, Ana. E eu vou passar a palavra para o Martin. Acredito que o Martin vai certamente gostar bastante de falar sobre, né, uma apresentação, tá? Um pequeno discurso. Martin? Sim. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre... Realmente, no que eu ia falar, hoje é o dia da Ana, ela que vai falar. Mas bem-vindos todos, fico muito feliz de ver tantos amigos, outros ainda não tive por oportunidade, graças a esse maldito vírus aí, mas espero que os dias deles estejam contados. E quem sabe, no fim do ano, vamos nos encontrar. Então, mais uma vez, fico muito feliz de ver a Ana Carolina falar sobre o turismo, no qual ela está tanto engajada, como ela mesma mencionou, no sonho dela ficar fotografando as coisas interessantes pelo mundo, mas caiu na armadilha, foi para a Eslovênia e não mais saiu de lá. Então, muito obrigado e vamos ver o que ela nos conta sobre o turismo na Eslovênia. Obrigado. Ana, seja bem-vinda. A palavra, eu vou botar você como co-host, né, para estar apresentando. Né? Tá. Bom dia a todos. Muito bom vê-los. Saudade. Eu fiz uma apresentaçãozinha. Eu posso fazer um share screen para começar a falar? Sim? Ok, vamos lá. Meu desktop, vamos lá. Só um segundo. Grant access. Espera aí. Entrou ou não? Ainda não. Will not be able to read that. Só um segundo. Quit now. Eu tenho que sair do... Macintosh é um problema. You can choose to quit Zoom now or do it on your own later. Vamos lá. Você quer enviar para mim o PowerPoint? Não. Vamos ver. Vai ter que funcionar agora. Entrou? Ainda não. Ainda não. Share, agora vai. Perfeito, entrou. Entrou. Então, vamos lá. Espera aí. Eu vou abrir. Só um segundinho. Vou estar aberto. Só um segundo. Sim ou não? Está funcionando, sim. Agora sim. Só um segundo que está rodando aqui. Não sei o que acontece. Vamos ver. Ok. 100%. Bom, como já foi mencionado, eu vou falar sobre o turismo na Eslovênia. E eu fiquei pensando qual seria uma maneira interessante, né, de abordar esse tema, porque mais ou menos todo mundo conhece já, né, um pouco do país e tal. Então eu refleti, o turismo ele vem crescendo muito na Eslovênia. Ok, não vamos mencionar o ano de 2020 devido ao Covid, todo mundo sofreu, né, incluindo aqui, obviamente, a Europa toda, o mundo todo. Mas, assim, é uma indústria muito forte e a Eslovênia definitivamente está entrando no mapa do turismo em termos mundiais. E
por que desse acontecimento, né? É um país tão pequenininho, muita gente ainda confunde com a Eslováquia, mas mesmo assim, cada vez a presença eslovena está maior. Então, eu fui refletir um pouco por quê, né? E é isso que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Por que a Eslovênia? Primeiramente, eu diria que a posição geográfica, né? A Eslovênia tem uma posição super estratégica, intersecção dos Alpes com o Mediterrâneo, planície da Panônia, os Alpes Dináricos, ou seja, ela fica, né? Todo mundo, às vezes no Brasil, fala, é a Europa do Leste, mas não é. A Eslovênia tem uma posição super central, porta de entrada, né, para o mundo, tem acesso ao mar. Quer dizer, às vezes é mais fácil até da própria capital você chegar em outro país do que dentro da própria Eslovênia. Chega fácil na Itália, na Alemanha, Áustria, Hungria, Croácia, obviamente. Tem um grande porto, no momento é o maior do Mar Adriático, né? Porto de Koper, está funcionando, crescendo muito. Enfim, uma posição geográfica estratégica e que causa essa confluência de paisagens e tradições, né? Muitas influências. Tem uma diversidade única. Então, assim, como eu escrevi aqui, ser pequeno também pode ser uma vantagem, né? Especialmente quando uma área geográfica tão pequena apresenta uma diversidade, uma variedade tão grande como na Eslovênia, né? Então, os eslovenos gostam de falar que você pode, no mesmo dia, esquiar de manhã e de tarde dar um mergulho no mar, né? E provavelmente é um dos únicos países onde isso seja possível, devido exatamente a essa diversidade, essa variedade tão grande num espaço territorial tão pequeno. Outro fator, eu costumo brincar e falo que a Eslovênia é esloverde. É um país onde a ecologia, a preservação, conexão com a natureza fazem parte do DNA do povo esloveno. Realmente, assim, é uma coisa óbvia para quem, né, eu moro aqui e vejo essa conexão, é muito forte. E não tem, eu vou ainda falar de mais outras coisas dentro desse tema, né? Mas é o terceiro país mais verde, mais arborizado, mais preservado da Europa, né? Isso já demonstra também essa situação. Eslovênia, tão pequenininha, é uma terra de superlativos. Então, eu sempre falo que é uma pequena, grande nação, uma caixinha de surpresas que com certeza ia ser apreciada, né? E será, espero que muitos venham ainda nos visitar, por quem gosta de viajar. E por ser tão pequena, ela tem muitos recordes, muitos números assim impressionantes. Por isso, uma terra de superlativos. Então, vamos lá aos fatos, né? Onde que o país se supera? Eu escolhi 5 categorias principais: tradição e cultura, ecologia, natureza e meio ambiente, gastronomia e os esportes. Isso é uma foto de Bohren, para quem não conhece, lugar maravilhoso, faz parte do Parque Nacional do Triglav, é um lago lindo, glaciar, com vistas incríveis, super bonito. Então, vamos lá, tradição e cultura. Isso são só, assim, algumas curiosidades, né? A gente podia fazer umas listas intermináveis de coisas, mas a apresentação tem que ser concisa. Então, assim, alguns fatos interessantes que assim, vale destacar. Então, por exemplo, o instrumento musical mais antigo do mundo foi encontrado aqui na Eslovênia. É uma flauta Neandertal, tem 60 mil anos de idade, um tesouro de importância global. Foi descoberto numa caverna perto de Cerkno, mais ou menos no centro do país, um pouquinho mais para baixo. E depois de muitos estudos foi declarado por especialistas como sendo uma obra Neandertal. Ela pode ser vista no Museu de História Natural em Ljubljana e é muito bacana. Eles fizeram até uma simulação que um músico clássico ele conseguiu tocar
diversas obras, só com uma flautinha pequenininha, assim, é muito simples, mas realmente era um instrumento usado e capaz de produzir sons complexos. Outra coisa, a roda de madeira mais antiga já descoberta também foi encontrada na Eslovênia. Uma roda de madeira com eixo, foi encontrada em 2002 na área de Bari, são meio que uns pântanos próximos de Ljubljana, uns 20 quilômetros ao sul da capital. Ela também pode ser vista no Museu da Cidade. E a datação por carbono determinou que ela tem 5.150 anos de idade, tornando a roda de madeira mais antiga do mundo. E certamente uma das descobertas históricas mais importantes da humanidade, né? Obviamente a roda propiciou desenvolvimentos de um monte de processos, né, que antes da sua existência não eram possíveis. E por enquanto a Eslovênia está aí no, como posso dizer, precursora, né? Enfim, a primeira de todas foi encontrada aqui. Então, muita tradição. Um outro fato que eu acho super legal é a história da apicultura, né? Eu nunca vi um lugar onde o povo, todo mundo faz mel, toma mel, tem mel de 1000 jeitos, 1000 tipos de mel, e os eslovenos são mesmo pioneiros da apicultura. Um dos pioneiros em escala global foi um esloveno que chamava Anton Janša, nasceu em 1734, e ele é oficialmente tido como o primeiro professor de apicultura moderna na corte, né, no Império Habsburgo, então na corte de Viena. Ele era um estudioso, veio de uma família simples, tinham 9 irmãos, ele se mudou para Viena, 2 irmãos se tornaram músicos, ele se apaixonou por essa história do mel, voltou para a Eslovênia, desenvolveu metodologias pioneiras e virou um professor para a corte, né, dos Habsburgos. A Eslovênia também é o único Estado membro da União Europeia que tem a sua abelha nativa protegida, né, a abelha da carniola, e é hoje a segunda abelha mais comum do mundo, mas ela é uma abelha autóctona da Eslovênia, é famosa pela sua docilidade, trabalho árduo, humildade, excelente senso de orientação. Eu diria que são traços marcantes de um típico esloveno, então algo em comum. Essa foto eu que fiz num apiário muito bacana na Gorenska, ali na região dos Alpes, e essas pinturas foram uma coisa que também foi desenvolvida aqui, né? É típico. Os apicultores perceberam que as abelhas elas distinguiam entre as cores e enfim, ajudava ao retorno para a casinha, e elas se dividiam em grupos, e também o mel produzido é distinto. E começaram a desenvolver isso, e é uma coisa assim que só existe aqui. É lindo de ver, e até hoje se tornou um símbolo de tradição eslovena, e até hoje o mel é produzido com essas caixinhas coloridas e com essas ilustrações de motivos da vida cotidiana, né? O Čebelji pan. Outra coisa mais, talvez, famosa já são os Lipizzaner, né? Os famosos cavalos brancos. Então, o Aras, né, a codelaria Lipizza, é mundialmente famosa e opera na Eslovênia desde a fundação, que foi em 1580, sendo o berço de todos os Lipizzaner no mundo. Um dos aras mais antigos da Europa, foi criando continuamente uma das raças de cavalos mais antigas, cavalos de adestramento, né? As características do Lipizzaner são adulto, quando é bebê ainda não, mas são a sua cor branca e a incrível capacidade de aprendizado. Devido àquele passo galante, essa coordenação extrema, né, eles foram criados principalmente para as necessidades da aristocracia, aquelas apresentações na escola espanhola em Viena, né, com música clássica, mas hoje eles representam uma atração turística mundial e também um patrimônio cultural e natural do país, de importância. Vamos lá. Falando sobre a ecologia.
Bom, o Centro de Legislação e Política Ambiental da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, classificou a Eslovênia em 5º lugar na lista de países mais ecologicamente corretos do mundo. Na pesquisa, eles verificaram se os países estavam operando de acordo com as metas ambientais internacionais, respeito de procedimentos, protocolos, etc. E a Eslovênia ficou atrás apenas da Finlândia, Islândia, Suécia e Dinamarca. Ou seja, dá para ficar muito orgulhoso. 4º país do mundo no Good Country Index, que é um índice que qualificou 153 países em termos de contribuição positiva para o planeta e os aspectos climáticos. A Eslovênia ficou em 4º lugar. Como eu já tinha mencionado antes, é o 3º país mais verde e mais arborizado da Europa, né? É um país de florestas, elas cobrem quase 60% da superfície eslovena, e em porcentagem de cobertura florestal, ela ocupa o 3º lugar, só está atrás da Suécia e da Finlândia. Os eslovenos têm uma forte conexão com as áreas verdes, né? E isso é demonstrado pelo fato de que 1 em cada 4 eslovenos é proprietário de uma floresta ou de um bosque. Existem muitos produtos sazonais, né? Então, a época de ir atrás do cogumelo, a época de colher a castanha, a época de um certo tipo de ervas para fazer não sei qual chá. E os eslovenos levam isso a sério, e isso tudo acontece no gozd, né? Então, quer dizer, no bosque ou na floresta. E, ao contrário da maioria dos outros países, a porcentagem de florestas, de bosques na Eslovênia tem crescido nas últimas décadas e não se reduzido. Por último, mais da metade do país integra uma área de proteção ambiental, e o fato, eu acredito que isso seja um reflexo do fato da Eslovênia estar comprometida com a proteção do meio ambiente, né? 53,6% do território é ambientalmente protegido, sendo a área mais famosa e maior a área do Parque Nacional Triglav, na Gorenjka. Bom, natureza e meio ambiente. A Eslovênia com certeza tem paisagens lindas, muitas oportunidades de experiências e atividades ao ar livre, desde simples caminhadas e observação até todos os tipos de esporte de aventura, né, para todos os gostos. Alguns exemplos dessa grande diversidade no mundo subterrâneo, né? Na Eslovênia existem mais de 12.000 cavernas registradas, e todo ano eles descobrem mais. Então, acredita-se que tem um potencial de até talvez existirem 30.000 cavernas no país. E para um território desse tamanho, eu acho assim um número absurdo. A maior caverna do país tem 24 quilômetros de túneis, e mais famosa é a Postojna. É a maior caverna turística da Europa e a única caverna com uma via férrea dupla no mundo. Aquele famoso trenzinho que a gente pega no começo, isso é uma coisa rara. E com um trilho de ida e um de volta, é a única que tem isso dentro. Também possui a caverna turística mais antiga do mundo, é a Caverna Vilenica, que tem visitas guiadas desde o século XVII. E, obviamente, devido à pitoresca beleza natural, as cavernas de Scotian, que foram incluídas na lista de Patrimônio Natural da Humanidade e Cultural pela Unesco. Recomendo a visita. Além disso, a Eslovênia é um país das águas, né? Então, assim, no seu pequeno território, com 20.230 quilômetros quadrados, o país possui quase 27.000 quilômetros de rios, 260 cachoeiras, rios, riachos e outras vias navegáveis, né? Estamos contando tudo. O maior deles é o rio Sava, que tem 947 quilômetros de extensão, é o maior do país, e dentro da Eslovênia, 221 quilômetros do Sava correm em território esloveno. Então, assim,
muita água, muita riqueza, muitas fontes termais, água muito pura. A gente toma água da torneira no país inteiro, a água é maravilhosa, saudável. Eu acho que isso é realmente principalmente nos dias de hoje, um fator de destaque e uma riqueza muito grande, né? E a biodiversidade? Embora a superfície da Eslovênia ela representa menos de 0,004% da superfície total da Terra, e os eslovenos representam só 0,033% da humanidade, a Eslovênia abriga 1% de todas as espécies vivas conhecidas na Terra. Esse dado eu não sabia, fiquei chocada com essa descoberta. E mais de 2% das espécies continentais. Ou seja, uma em cada 100 espécies de todos os seres vivos existentes é encontrada na Eslovênia. Um número tão grande em uma área tão pequena classifica o país entre as áreas de maior biodiversidade da Europa e até mesmo do mundo. Vamos lá para o próximo. Gastronomia. Bom, a Eslovênia foi nomeada, né, esse ano, ela é o país todo como região europeia de gastronomia 2021. A gastronomia aqui está super em destaque, temos muitos chefes muito famosos, não famosos, mas que ficarão muito bom, come-se realmente muito bem, é uma gastronomia de alta qualidade. E o que eu acho bacana dessa nova geração é que eles estão desenvolvendo uma gastronomia bem autoral, mas tentando rebuscar, tentando fazer uma releitura de receitas tradicionais, usando ingredientes típicos, só coisa fresca, sazonal. Então, é uma modernidade com tradição, né? Vamos lá. Gastronomia e os vinhos, vamos falar depois também. Primeiramente, a questão de autenticidade e diversidade, né? A alimentação no país, ela é baseada na natureza e, obviamente, nas influências culturais, e uma das encruzilhadas mais interessantes da Europa, né? Ela tem todas as influências, como já falamos, no ponto onde o norte germânico encontra com os países romanos do oeste, os Balcãs do sul, os húngaros no leste, ou seja, é uma confluência de culturas, de influências, que propiciou desenvolver, eu diria, dentre várias outras coisas, uma gastronomia também muito interessante. O país ultimamente entrou no mapa mundial gastronômico. Eu acho que o ponto, né, principal foi em 2017, quando a chefe Ana Roche foi eleita a melhor chefe do mundo. O país passou agora a integrar guias gastronômicos de grande prestígio, como o Gourmillot, e recentemente, o ano passado, o Michelin esteve aqui e incluiu 52 restaurantes eslovenos no Guia Michelin. Então, assim, acho que para uma primeira visita e para um país tão pequeno, isso é realmente um número recorde. E acho que só assim, uma comprovação, né, dessa competência, dessa qualidade, dessa criatividade dos chefes que estão reunindo de forma criativa a tradição com a modernidade, dando ênfase aos produtos locais, produtos típicos. E muitos deles têm até a sua própria horta ou compram de produtores da região, enfim. O Michelin concordou e comprovou. E a chefe Ana Roche ganhou no seu restaurante 2 estrelas. A Eslovênia, como já falei, é chefe do mel, né? Chefe do mel, é a terra do mel. Um país que tem apenas 2 milhões de habitantes. Existem 90 mil pessoas que estão ativamente envolvidas na apicultura, né? Todo mundo conhece alguém. Agora, em Ljubljana, também tem uma iniciativa, não só, o mel não é só mais uma coisa assim que se faz no interior ou nas regiões onde tem um sítio, uma fazenda, mas também nos centros urbanos, nos prédios. Enfim, tem várias iniciativas também nas cidades, as pessoas estão aprendendo a fazer mel,
a abelha tem um papel importante, obviamente, em toda a cadeia, né, de toda a cadeia verde. Então, assim, a Eslovênia não foi só um precursor, mas ela continua super forte nessa área. Mais uma coisa interessante na área da gastronomia é o sal. Essa tradição salineira, apesar de ter uma das costas mais pequenininhas, se eu não me engano, é a segunda menor do Mediterrâneo, a costa eslovena tem apenas 47 quilômetros, mas tem muitas surpresas, além de ser super bonita, preservada. Em relação à gastronomia, são as salinas de Sečovlje, que operam desde 1274. Produzem um sal de altíssima qualidade e pureza em nível mundial. E até hoje os métodos utilizados para a extração do sal são tradicionais e seguidos há mais de 700 anos. Eu só uso esse sal, é uma delícia, tem que provar, é realmente impressionante. Além de ser uma área linda, pode visitar, eles fizeram também uma estrutura moderna, tem um spa, todos os tratamentos são naturais, toda a história do sal envolvida em todos os tipos de tratamento de saúde, de beleza, enfim, é muito legal ver. E eu não sabia exatamente, eu achei que fosse uns 500 anos, mas eu fui pesquisar aqui para a nossa apresentação e vi que é mais tempo ainda, ou seja, eles sabem fazer e continuam fazendo tradicionalmente e o resultado é super, super bom. A Eslovênia também é um paraíso para os amantes de vinho. Tem aqui mais umas fotinhos, vamos lá. Uma região vinícola paradisíaca, tem uma tradição de longa data. No pequeno território, os vinhedos crescem aproximadamente, pelo menos, o que foi verificado há 2.600 anos. São cultivadas 48 variedades de uva, né, de videiras. Algumas delas são autóctonas da Eslovênia, como o Teran, como o Rebula, ou o Refošk, enfim, vinhos que são típicos daqui, desse solo esloveno, e a posição geográfica específica com essa mistura de influência climática, Mediterrâneo, dos Alpes, das planícies, da Panônia, ela é propícia também à produção de vinhos de alta qualidade. Tem muito, vamos dizer, o vinho esloveno talvez não seja ainda tão conhecido, né, internacionalmente, mas tem muito vinho esloveno ganhando prêmios, destaques realmente em nível internacional. Então, eu acho que para quem aprecia um bom vinho, a Eslovênia tem que estar no circuito. Tem muitas adegas bacanas que podem ser visitadas. Essa foto é da região de Gorička Brda, que é linda, e come-se muito bem, bebe-se muito bem, enfim, também recomendo. Mais uma coisa, na Eslovênia também se encontra a videira mais antiga do mundo. Ela fica no centro de Maribor, tem 440 anos de idade, cresce na fachada de uma casinha no centro da cidade. Em 2004, ela foi listada no Guinness Book of Records como a mais antiga de todas do mundo. É a Stara Trta, como é chamada, que é protegida com um status de monumento cultural aqui na Eslovênia, lógico. Para falar, vamos falar do esporte. Os eslovenos, com certeza, é uma nação de amantes do esporte, que é amplamente praticado em todas as faixas etárias, né? Então, assim, o pessoal brinca que aqui... Brinca não, eu até posso comprovar. São esquiadores natos, então muita criança começa a aprender a esquiar já antes de aprender a andar. É o lar dos esquis mais antigos da Europa Central. Foram feitos aqui na Eslovênia. E eu diria que, junto com o ciclismo, é difícil destacar, comparar, mas e o montanhismo é esporte número 1 do país. É uma nação montanhista. Uma curiosidade, o primeiro casal que desceu o Everest de esqui é um casal esloveno.
Costuma-se dizer que um verdadeiro esloveno não é esloveno se ele não subir pelo menos uma vez o Monte Triglav. A montanha mais alta do país, tem 2.864 metros de altura, e todo esloveno tem que ir ao Triglav pelo menos uma vez na vida. É o nosso Mount Fuji, e é lindo. A Associação Alpina da Eslovênia é uma das maiores, em 60 mil membros. E aqui na Eslovênia existe uma rede de 10 mil quilômetros de trilhas, com 178 chalés de montanha e abrigos, ou seja, dá para andar o ano inteiro, muitos anos. Uma coisa que eu acho que a gente deve também mencionar é a Planica, que é um centro de esqui nórdico, e a pista de salto de ski jump da Planica é a segunda maior no mundo. Durante muito tempo foi a primeira, agora fizeram uma um pouquinho maior na Noruega, e ela é tradicional sede da etapa final do Campeonato Mundial de Ski Jump, do salto de esqui, e pela primeira vez na história o homem conseguiu voar mais do que 200 metros na Planica, e também é o lugar onde foi atingido o maior número de recordes mundiais nessa modalidade. 28 recordes mundiais foram quebrados ou atingidos na Planica. Para finalizar, é uma nação de atletas, um pequeno país que deu ao mundo grandes nomes no esporte, em diversas modalidades, do remo ao alpinismo, passando pelo basquete, esqui, ginástica olímpica, atletismo, hóquei no gelo, escalada esportiva, judô, ciclismo, dentre outros. No momento, os grandes nomes do esporte esloveno são a Janja Garnbret, é uma menina jovem, super talentosa, ela já foi 3 vezes campeã mundial de escalada esportiva, e grande favorita agora para as Olimpíadas de Tóquio. Luka Doncic, que é o atleta revelação jovem da NBA, um super talento do basquete. Jan Oblak, que provavelmente todo mundo conhece, que é um dos melhores goleiros de futebol do mundo. Tim Geiser, que é tetracampeão mundial de motocross. E acho que agora em muita evidência os ciclistas Primož Roglič, Tadej Pogačar, que são, respectivamente, primeiro e segundo melhores do mundo no momento. E estamos de olho para ver como é que vai ser o Tour de France, que começa em breve, daqui a um mês. Enfim, são muitos talentos para, de novo, um país tão pequeno, um país do tamanho da Eslovênia. Para encerrar, vou mostrar algumas imagens de destinos icônicos do turismo esloveno, e lugares onde estamos presentes, né? Onde a nossa empresa atua, tem propriedades. Gorska, no litoral, a cidade de Piran, que é a terceira mais antiga da Eslovênia, super charmosa, é uma Little Venice, cheia de ruelas coloridas, enfim, vale muito a pena conhecer. A praça principal tem essa estátua do violinista Tartini, que era um virtuoso, foi um grande violinista e nasceu em Piran. Depois a região da Gorenska, né, dos Alpes Julianos, Bled, Bohren eu mostrei no começo, e claro, Bled não dá para não mencionar. Então, é um lago lindo, com águas termais. No verão, essas águas atingem até 26 graus de temperatura, quer dizer, super gostoso para mergulhar, dá para nadar quase o ano inteiro. Tem um castelo medieval lindo, enfim, é um lugar muito cênico, com a única ilha natural do país, essa ilhotinha, com a igreja da Assunção no meio. Super bonito. Acho que todo mundo que veio para cá já visitou, mas eu não canso de ver. Muito, muito bacana. E para encerrar, a capital, né? Ljubljana, onde a gente mora, enfim, é uma cidade super... ela é pequena, mas ela tem de tudo, é muito charmosa. Algumas pessoas falam que é uma Little Praga, mas, enfim, diversa, e sempre está acontecendo alguma coisa, sempre tem um evento, ou é música, teatro, eventos ao ar livre,
as pessoas vivem bem. Agora, com o Covid, estava tudo fechado, mas devagarzinho as coisas estão reabrindo e já dá para perceber essa vivacidade, esse ritmo está voltando ao normal, porque você só dá um passeio nas ruas e vê todo mundo sentado, tomando um cafezinho, tomando um suco, batendo um papo, enfim, a vida devagarzinho está voltando também para a nossa capital. E é isso. Chegamos ao fim. Venham nos visitar. Se alguém precisar de alguma informação, não souber onde dormir, ou quiser fazer um roteiro bacana de passeios, enfim, eu estou à disposição. E é isso. Fala um pouquinho do negócio de vocês, né? Como funciona, como é que é a ideia, como é que é a filosofia. Como é que funciona? Bom, tira essa apresentação. Vamos tirar? Tira. Bom, essas fotos últimas aqui, só para se alguém não conhece. Então, à esquerda, no topo, é o Castelo de Predjama, que fica próximo à Caverna de Postojna. Tem uma história muito bacana do Robin Hood esloveno, que morou lá dentro, e tem um monte de túneis dentro do castelo, é muito bacana. A segunda foto no centro é uma foto panorâmica que eu fiz do castelo, olhando para a cidade, né? Dá para ver o rio Ljubljanica, e na ponta esquerda aquela casa muito bonita, é onde fica uma das nossas propriedades. Na direita é uma foto das arcadas do mercado de Ljubljana, e embaixo o Bled, Piran de novo e o castelo, para finalizar. Bom, a nossa história é o seguinte, o meu marido já trabalhava com turismo, e eu comecei dando um palpitezinho ali, um palpite aqui, e acabamos decidindo de abrir um business juntos, e começamos em 2011 com 4 quartos em Ljubljana. Ele foi a primeira rede de hostels da Eslovênia, né? Então tinha muitas camas, mas assim, um outro estilo, e a gente decidiu fazer um negócio para um hóspede assim mais maduro, e que fosse super bem. A filosofia é que seja muito, muito bem posicionado. Então, a gente está presente em lugares estratégicos, são acomodações mais boutique, então não é grande, ninguém é um número, cada um é uma pessoa, todo mundo que trabalha com a gente gosta do que faz e gosta de ajudar, gosta de mostrar, enfim. Eu não tenho a estrutura de um grande hotel, mas tenho a atenção que o grande hotel não pode dar a quem quer. E, enfim, a gente começou em 2011 com esses 4 quartos e hoje em dia a gente tem mais de 80. Estamos presentes em 4 cidades diferentes do país. E é isso, estamos batalhando, estamos agora lutando para voltar ao mercado. A gente tem, a maioria dos nossos hóspedes são estrangeiros, né? E essa situação mudou um pouco. Ano passado, em geral, né? Não foi só com a gente, as pessoas não viajaram tanto ou só vinham turistas próximos, né? Aquele turista que vem de carro. Então, a gente tem também americanos, australianos, ingleses, um pouquinho de Brasil começando, escandinavos. O ano passado ficamos mais aqui, né? Alemanha, República Tcheca, Hungria, enfim, os vizinhos austríacos que nos vêm visitar. E a tendência agora é devagarzinho que a situação volte, mas não sei se ainda esse ano ou ano que vem. Enfim, é isso. A gente está aqui, a gente também cria roteiros para pessoas que querem vir e conhecer um pouco mais. Então, eu acho que assim um erro, né, que muita gente do Brasil vem para cá e fala, eu vou para a Croácia e dá uma passadinha aqui. Gente, a Croácia é linda, as praias são bonitas, mas tem muita praia no Brasil, né? Não precisa vir ver praia na Europa, não, né? Vamos vir para a Eslovênia. Não, mas todos os meus hóspedes, a gente também leva para a Croácia, né? Sem preconceitos. Mas assim, na Croácia é o litoral, é aquele litoral estilo grego, adriático, aquelas pedras brancas, água transparente, tudo lindo.
mas não tem a diversidade, esse verde, essa riqueza, o Alpe, litoral, interior, essa gastronomia maravilhosa, isso aí é só aqui. Então, não façam o erro de ir para a Croácia e dormir um diazinho na Eslovênia, não. Tem que dedicar bastante tempo para a Eslovênia também, porque, como eu acabei de mostrar e justificar, ela merece. É isso. A gente entrar em contato com você é o ana@buriahotels.com. É isso aí. Vocês têm um link também para a gente navegar, para conhecer? Estou fazendo, a gente refez os sites, estamos refazendo de todas as acomodações. Eu posso depois, não sei, te mandar de cada propriedade e fica, né? Dá para ver as fotos, ver o estilo, enfim. Claro, com prazer. Maravilha. Você poderia compartilhar as transparências depois, também informações do empreendimento. Eu gostaria de estar incluindo isso dentro do nosso portal celebrativo, né, dos 30 anos, né, junto com o vídeo também dessa apresentação. Tá? Okay. Eu queria abrir para perguntas. Eu acho que outras pessoas devem estar com curiosidade. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, então. O que você aconselha para pessoas mais jovens, com budget, né, não muito arrojado, mas que queiram fazer um pouquinho de aventura? Eu acho que a Eslovênia, de primeira mão, é um país de aventuras. Né? Tem Sochi, né, Triglav, tem um monte de coisa bacana. O que uma pessoa jovem, com pouco budget, né? Qual é a tua recomendação? Entre em contato com a Ana e... Então, outra coisa que eu não mencionei das nossas propriedades é que, assim, a gente tem um custo-benefício muito legal. Essa é uma outra ideia, porque eu sei que é duro às vezes, sabe? Você quer viajar, quer ficar num lugar legal, num lugar gostoso, mas você não quer dar 200 euros ou 300 para um quarto, né? Talvez você queira dar 80 e se sentir já super bem. Enfim, a gente tenta atender essa parte do mercado também, né? Ou seja, trazer uma experiência de qualidade, mas com um preço que seja affordable, né? Uma coisa acessível que dá para encarar assim, mais normalmente. Enfim, o que eu recomendo para um jovem? Eu recomendo que ele pegue a mochila ou a mala e vem para cá. Começa por Ljubljana, passa uns 2 dias por aqui, vai dar uma volta no mercado, vai para o castelo, vai correr no parque, enfim. E daí a imaginação é o limite. Tem um monte de lugar, dá para fazer tirolesas, as mais longas da Europa. Uma delas é a maior desnível que tem, se eu não me engano, a segunda maior. Tem rafting, tem canyoning, 1000 experiências aquáticas. Realmente... e não só, né? É conhecido Sochi, né? A região de Bovec é a região central, vamos dizer, de esportes de aventura do país, mas isso é praticado no país todo, né? Você já pode fazer SUP no Rio, em Ljubljana, pode fazer no litoral, pode ir para o interior, pode explorar as cavernas, tem para vários níveis, né? Então, assim, pode vir a mãe e o filho, ver uma caverna um dia assim, outro dia com outro, enfim, tem para todos as doses de adrenalina desejadas. Não tem problema. E acho que é um lugar que dá para se movimentar fácil, as distâncias são curtas, tudo é bem sinalizado e, além disso, come-se muito bem, sem gastar muito, né? Se a gente está falando de pessoas jovens com um budget mais acessível, por isso que os italianos vêm para cá comer, gente. Eles adoram comer. E um super restaurante aqui, que eles gastam 40 euros, lá eles vão gastar 200, né? Para a mesma comida. Então, eles vêm comer aqui na Eslovênia, né? Lógico. Então, acho que, com certeza, é um país que tem muita atração jovem também. Mais algumas perguntas, por favor? Boris, né? Boris, sim. Posso aqui? Claro, claro. Eu quero dar um testemunho aí, né? Bom dia a todos, bom dia, Ana, bom dia aos que eu não cumprimentei antes, no início nós já estivemos falando, mas eu estive numa propriedade deles, em Ljubljana. Foi
quase 30 dias. Foi assim um dos mais belos, mais proveitosos em termos de instalação que nós tivemos. Nós tivemos eu chamo de estúdio, alguém chama de kitnet, não sei como, mas tinha cozinha, fogão de indução, geladeira, sofá, televisão. E eu depurei muitas receitas, eu ia ao mercado, comprava, inclusive a recepcionista, muito simpática, como a Ana disse, um dia no corredor falou, nossa, estou lembrando da cozinha da minha avó, meu Deus, não tem mais esse aroma nas cozinhas de hoje e tal. E nós saímos, toda noite quase ouvíamos da nossa janela um espetáculo propiciado pelo Hotel Union, que fica quase um pouquinho à esquerda, de dança. Às vezes nós íamos dançar na rua lá, era verão, ou na Praça do Congresso, 4, 5 quadras, nas 3 pontes, dá o quê? 150 metros, da estação ferroviária, 4, 5 quadras, exatamente no centro, no calçadão, em Ljubljana. Eu recomendo. Custo-benefício valiosíssimo. Você vai morrer de curtir, vai se sentir amparado em um hotel com gente boa que faz questão da sua presença, vê seu rosto, você é um rosto, e num lugar excepcional. Eu estou falando de Ljubljana porque é o que eu conheço. Parabéns, Ana, e você, o que ela disse realmente é verdade. Não são números, são lugares onde você paga bem menos para se sentir como se estivesse num hotel onde você pagaria muito mais. Eu parabenizo e eu deixo esse depoimento de quem esteve lá. Não foi uma noite, foram quase 30, tá certo? Uma das vezes, ok? Parabéns. Obrigada. Gente, era isso que eu queria falar. Obrigada. Ana, tudo bem? Tudo bem. Saudade de vocês. Também. Olha, tudo que o Vidrik falou das instalações lá da Ana e do Goro são maravilhosas mesmo. Nós já estivemos lá também. Beleza, viu? Ana, parabéns pela apresentação. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente recebe aqui pelo menos de 5 a 10 contatos por dia. E gente querendo, na minha opinião, fazer a quarentena na Eslovênia. Sei. E diz que no site da Eslovênia está aberto as fronteiras. Isso tem gerado muita confusão, muita desinformação. Como é que está essa situação? Eu sei que está fechado, o brasileiro não pode entrar. Mas queria ouvir de você, se você está sabendo de alguma coisa a respeito disso. Era isso. E parabéns, viu? Adoramos a apresentação. Obrigada. Quando vocês vêm... Bom, a situação atual é o seguinte. Gente, só um segundo, que vai desligar o meu computador. Tem só 1%, eu preciso conectar. Só um segundo. Pessoal, não saiam do evento. Lá no finalzinho, a gente tem um sorteio ainda, tá? O Igor vai estar nos ajudando aí a coordenar um sorteio, tá? Mas a ideia é, vamos explorar um pouquinho mais com perguntas. Eu acho que tem muita coisa que a Ana pode estar falando aí. Eu acho que tem muita coisa interessante, né? Perguntas certamente não faltam. Mas eu acho que um discurso muito interessante, uma apresentação muitíssimo aberta. Vamos lá para dentro. Então, Tavik, agora a Eslovênia, a Europa em geral, a partir do 1º de julho, está se abrindo para o turismo, porque é uma necessidade e uma realidade e não dá mais para, vamos dizer assim, para postergar, né? Nenhum governo tem condições de ficar bancando ou tentando bancar uma indústria tão grande e tão relevante, né? Quando eu falo de turismo, não sou só eu, não é só você tem um hotel e tal, mas tem quem trabalha para você, tem o pintor, tem o pessoal da limpeza, tem a empresa que vem controlar sei lá, os extintores de incêndio, tá todo mundo parado, tá todo mundo em casa, né? Essa situação tá dramática e chegou num ponto que realmente algo precisa ser feito, claro, respeitando todas as normas com relação à saúde, prevenção de vírus, etc. Então, assim, no momento, a Eslovênia, para a entrada, exige apenas que a pessoa comprove que está negativa, para entrada sem quarentena, né?
que ela fez um teste PCR, né? Ou não sei como falar no Brasil, PCR, e está negativo. A partir dessa semana que começou, pode ser também um teste rápido, desde que seja um desses que está na lista de testes aceitos. Ou ela comprove um certificado de vacina. Todas as vacinas estão inclusas, inclusive Coronavac, que não está em outros países europeus, mas na Eslovênia a Coronavac está inclusa. Oficial na lei, posso te mandar o trechinho do diário oficial. Ou que a pessoa tenha uma comprovação de que já adoeceu e já se recuperou e que não faz mais do que 6 meses. Então, assim, o país está aberto, está recebendo. Normalmente, assim, para ir para outros países também, eu tive recentemente uma experiência que há 1 ano e meio eu não saía e fui fazer uma coisa de trabalho na Áustria e foi super tranquilo. Mostrei lá que eu tinha sido vacinada, mostrei documento, entrei numa boa para entrar na Eslovênia também. Então, assim, eu escuto muito essa coisa, o brasileiro foi banido, a gente não pode ir para lugar nenhum. É verdade que tem alguns países que não aceitam voos diretos do Brasil ou tal, mas no caso da Eslovênia, ninguém nunca voou direto para cá, né? E se você voar para a Alemanha, voar para Paris, você está em trânsito e eu acho que vale a regra final do país, ou seja, a regra eslovena. Se alguém ainda tiver um passaporte que seja europeu, isso obviamente é muito mais fácil, né? Muita gente que a gente está falando aqui tem, inclusive, o passaporte esloveno. E eu acho que não deveria haver problema nenhum com as novas regras, né? É isso. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom dia a todos. Oi, Ana. Faz muito tempo que a gente não fala, né? Tudo bem? Eu queria dar meu testemunho também, né, meu depoimento. Em 2014, eu e minha esposa estivemos na Eslovênia, né, e ficamos lá com a Ana, né, no estabelecimento dela, em Ljubljana, e foi uma experiência realmente fantástica para nós, né. Esse que ela falou da filosofia do atendimento, da como funciona os quartos, os hotéis deles, realmente eu pude testemunhar isso lá, né? Fomos atendidos maravilhosamente, né? E inclusive ela me ajudou muito no contato, que eu estava começando um contato com pessoas da minha família que eu nunca havia visto, né? A Ana até disponibilizou uma pessoa para ser um intérprete nesses encontros para a gente, uma pessoa da estrutura dela lá, né? E foi realmente maravilhoso. Os passeios com o Goraz, o marido dela, né, por um dia que nós fizemos, conhecemos vários desses lugares aí, realmente maravilhosos, né? E até hoje, eu e a Renata, minha esposa, nós nos lembramos, ele nos levou para comer uma massa com trufas, perto de Redstone, né? Nossa, a gente não esquece até hoje o sabor daquele prato, né? Está na memória, assim, da gente, né? Tá? Então, eu agradeço muito e espero que em breve nós possamos estar aí de novo com vocês, tá? Que vocês estejam bem aí. Sempre bem-vindos. Um abraço. Também. Bom, eu queria, então, agradecer aí a participação de todos. Não esqueçam, a gente vai fazer a premiação agora, o sorteio, né? Eu vou chamar o Igor para falar um pouquinho. Igor, que tal? Opa, posso falar? Mas acho que a Marcela tem uma pergunta também, ela está com a mão levantada. Você tem algum comentário, Marcela? Eu tenho, obrigada, Igor. Eu estava com o microfone desligado. Oi, Ana, um prazer conhecer você, viu? Sempre ouço muito falar, o Luciano, seu pai, os que conhecem elogiam muito o seu trabalho. Então, ouvi-la aqui foi muito ilustrativo e prazeroso. Eu queria saber se você indica uma época em que seja melhor visitar a Eslovênia. Se tem essa questão, uma dica de nativa aí para quem é turista. Foi legal sua apresentação, só destacar isso, porque eu sempre digo para as pessoas que perguntam, que não saibam muito da Eslovênia, uma das coisas que
chama atenção é esse lance da diversidade, do caráter esportivo, que é nacional, e do fato de ser verde, de ter uma preocupação ecológica, com reciclagem, com preservação. Acho muito bacana. Hoje você apresentou outros predicados aí para a gente também se lembrar. Um abração, ó, sou sua colega da São Francisco aí. Eu sou sua aluna também. Ana. Oi. Ana, olha, parabéns pela sua apresentação, foi fantástica. Você trouxe outros predicados da Eslovênia, que a gente não está muito acostumado a ouvir. Eu achei que isso foi interessantíssimo, muito capricho na apresentação, assim como no seu trabalho, que a gente conhece, na delicadeza dos detalhes dos seus quartos, das suas casas. Você é muito caprichosa, parabéns para você, para o Goras, que é fantástico, para o Yuri. Tudo de bom para vocês e muito sucesso, porque vocês merecem tudo isso, viu? Beijão, Ana. Ó, a Teta tá aqui, viu? Um beijão para você. Olha, Tata, Obrigada. Então, com relação a uma época, eu acho assim, a Eslovênia, uma das vantagens também é que todas as épocas têm algo de interessante. Não tem uma época que eu falei, não vem porque é horrível. Por exemplo, quando eu estava aqui no meu primeiro ano, estava se aproximando o outono e as pessoas falavam para mim assim, ai, vai embora, volta para casa, é horrível, é deprimente. Nossa, é um horror, o que você está fazendo aqui? Você é do Brasil. Porque começa o frio, caem as folhas das árvores, fica aquela coisa meio assim, mais, né, escura e tal. Mas para mim foi lindo, porque foi um milagre da transformação. Assim, aqui as estações são muito bem marcadas, né? Então tem a transição da primavera para o verão, do verão para o outono. Então, assim, eu não fiquei deprimida, eu fiquei maravilhada. As árvores eram todas vermelhas, aquelas folhas amarelas, ouro, tal. Para mim, isso era, assim, um espetáculo da natureza e não foi nenhum motivo de depressão. Então, vamos dizer assim, uma época que não é recomendada, né? Vamos dizer, essa época que começa o outono, ou inverno, porque as pessoas do Brasil às vezes não estão acostumadas e faz frio, né? Normal, mas assim, tem neve, é lindo, eu adoro neve. Se eu não posso surfar no Brasil, eu vou fazer snowboard na Eslovênia, né? Eu me adaptei dessa maneira. Então, assim, toda época tem o seu charme, né? Vamos dizer. Agora, para viajar e conhecer as principais coisas, se você não está vindo por causa da neve, por causa do inverno, eu diria que, sei lá, vai de abril a outubro, mais propício pela questão de assim, o tempo está mais garantido, não vai fazer tão frio, dá para visitar tudo e tal. Mas às vezes você vem em março e vai ser maravilhoso, porque vai fazer um dia de sol com neve e é uma experiência linda e única também, né? Mas, assim, para um beginners, primeiro contato com a Eslovênia, diria que de abril a outubro é uma boa chamada. Assim. Alguém mais com perguntas? Ana, olha, meu sonho é um dia escalar o Triglav, né? Você tem alguma experiência nesse sentido? O que é que você recomenda? É difícil, complicado? Olha, assim, tem vários tipos de trilhas, vários tipos de acesso. Como eu falei que os eslovenos são esportistas extremos, por exemplo, quando eu fui para o Triglav, a gente caminhou um dia, daí chegamos até o acampamento base, dormimos lá e no dia seguinte atingimos o pico e voltamos e descemos, né? Então, fiz em 2 dias. Quando a gente estava subindo a trilha, tinha um cara que passou correndo só com aquela garrafinha que você vai tomando assim, o canudinho, e ele foi correndo até o pico e desceu, tipo em 5 horas, sei lá, né? Então, assim, dá para fazer todo tipo de experiência, mas é claro, tem também guias, dá para organizar tudo isso, uma visita guiada, dá para ir step by step, dá para fazer, como eu falei, tem essas 178 mountain huts, né? As cochas que a gente fala aqui, então
que estão preparadas para acolher as pessoas, tem a comidinha local, é quentinho, então você se repousa e continua no dia seguinte. Dá para fazer a caminhada de diversos modos, né? E tem vários pontos de acesso, mais exigente, mais normalzinho. Claro, tem que subir, né? Tem que subir, gente. De 0 a quase 3.000 tem que subir. Então, aqui não tem atalho, né? Vai ter que suar, mas dá para fazer e é lindo, ó, vale super a pena. Gente, então, muito obrigado. Martin, você quer fazer algumas perguntas para a Ana? Não, ele sabe tudo. Muito obrigado a todos. Igor, por favor, vamos começar o sorteio, tá? Que tal? Combinado. Bom, Ana, foi sensacional, muito legal reviver, e acho que uma coisa extremamente importante que quando eu fui para a Eslovênia a primeira vez, eu fiquei 2 dias só, né? E foi uma viagem sozinha de mochila, eu achei pouco. E aí eu fui... Tá vendo? Muito pouco. A segunda eu fiquei 5 dias, aí eu fui com a família, também achei pouco. Ficou muita coisa de fora. Então, assim, vale uma viagem para a Europa exclusiva na Eslovênia, que tem muita coisa para ver, dá para aproveitar bastante. E quem sabe um dia a gente consegue fazer uma visita, uma viagem em grupo com a União dos Eslovenos do Brasil, todos juntos, fazendo um grupo. Acho que seria uma boa, né? Um grupo para escalar o Triglau, né? Os eslovenos têm que subir o Triglau antigo, né? Tá na minha bucket list para escalar o Triglau. O problema é alocar a ambulância junto, né? Porque... Eu estou nessa também, Boris, né? Para subir o Triglau. Com certeza. Excelente, gente. Bom, então, Ana, muito obrigado, foi ótimo. Eu vou compartilhar aqui a parte do sorteio, como que vai funcionar, né? Eu coloquei no chat agora um link para vocês acessarem e tem um PIN. E aí, com isso, pode ser ou numa aba do próprio computador ou no celular, edupulses.io, e aí ele vai pedir um PIN, vocês conseguem acessar a tela para colocar o nome de vocês. E aí, com esse nome, acredito que vocês já estejam vendo a tela, aí vocês vão aparecendo aqui na lista de sorteados, a lista do sorteio, não dos sorteados ainda. Vocês já estão vendo a tela? Já. Ótimo. Então, são 3 livros, né, que vão ser sorteados. O Roberto já entrou. São 3 livros, né, Boris, que cada sorteado vai poder escolher um deles, é isso? Exatamente. E entramos em contato depois, uma vez de posse dos sorteados, tá? Com os detalhes. Maravilha, combinado. Então, já temos a Marcela, o Roberto, a Maria Flávia. Vamos entrando, então. O Domênico. Quem tiver dificuldade de entrar, mande um e-mail para eventos@eslovenia.org.br, que a gente vai montá-los no próximo evento, tá? No próximo sorteio. Por favor, é só clicar em cima do PIN? Não, clica em cima do link que aparece, que está no chat, e aí, a hora que entrar nesse link, ele vai pedir o PIN, e aí você pode digitar o PIN que está no chat. Ó, já temos a Cristina, o Paulo Yancher, Cristina, Domênico. E também a gente vai montar esse sorteio, as pessoas que vão entrando, a gente inclui depois no próximo sorteio também. A gente faz um sorteio, vai fazer o sorteio geral. Tem alguém com dificuldade para colocar? Que precisa esperar mais um pouco? Já estão todos Eu estou com dificuldade, eu tenho que clicar aí no chat, então. Desculpa. Onde está o link no chat? Deixa eu colocar de novo aqui. Ó, edupulses.io, e aí ele vai pedir o PIN
que é 102-6584. O link, o endereço também, que é simples de digitar, é edupulses.io. Gente, uma sugestão é conectar pelo celular, que aí não precisa minimizar, procurar outra aba. Isso, pelo celular funciona super bem. Pode repetir, por favor, o número lá para mim conseguir colocar, que agora é 102-6584. Obrigado. As pessoas já vão entrando. De novo, qualquer dificuldade, manda um e-mail que a gente agrega vocês depois. Tá? Isso. Ricardo, acho que agora entrou todo mundo. Tem mais alguém com dificuldade para a gente poder fazer o nosso sorteio? Então, vamos lá. Vamos disparar o primeiro sorteado, que serão 3 pessoas sorteadas, né? E aí elas vão poder entrar em contato com a União dos Eslovenos através do e-mail eventos@eslovenia.org.br, né, Boris? Perfeitamente, correto. E aí passa os dados e a gente encaminha as orientações para fazer a escolha. Então, vamos lá. O primeiro participante. Olá! Bem na hora do sorteado caiu minha conexão aqui, gente, no suspense. Não sei se vocês chegaram a ver. Foi a Juliana Kreintz Alves, a primeira sorteada. Vocês já voltaram a ver aqui? Já retomou o Zoom? Já. Então, vamos lá. É fígado? Foi para criar um pouco de suspense. Então, vamos para o segundo sorteado. A Cristina Vidrich. Segundo sorteado. E o terceiro sorteado. Alexander Helbania. Pronto! Os 3 sorteados aqui já estão confirmados. Aí peço que mande o e-mail para eventos@eslovenia.org.br com os dados que a gente orienta os livros para escolher e para a gente poder mandar para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Bom, foi uma manhã muito gostosa. Obrigado por permitirem isso para a gente. Ana, Boris, da União dos Eslovenos, o Martin. Foi muito bom, adorei, gostei, foi muito bom. Valeu, Boris. Muito obrigado a todos. Foi maravilhoso. Próximo sábado teremos mais, falando sobre a história. Não é isso, Martin? E aguardamos todos aí de novo. Combinado. Bom, então. muito obrigada. Valeu, obrigado. Valeu. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-los. Parabéns. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.